Amém? Aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Hoje é o culto rosa, o outubro rosa, né? E eu falei, preciso encontrar uma blusa rosa para ir de rosa. Mas sabemos que é o mês, né, onde é aí o alerta do cuidado, né? Nós precisamos nos cuidar, amém, mulheres? Amém? Precisamos estar cada dia atentas, não só mulheres, mas homens também, porque precisamos ter essa sabedoria, entendendo que não somos só o espírito, né? Temos um corpo, temos uma alma e precisamos buscar esse cuidado, buscar ajuda, buscar estarmos atentas, amém? Bom, e Deus falou comigo sobre visão espiritual. Deus falou sobre uma vida de revelação. Uma vida onde nós precisamos andar na revelação de quem Deus é. Amém? Vira para tua irmã, para o teu irmão e diga assim: Deus quer tocar na sua visão nessa noite. Aleluia! Porque entendemos de que a visão, a palavra visão, né, o ato de ver, também tem o significado de percepção, né? Nós percebemos, nós compreendemos. E aí quando a gente fala da visão espiritual, mais ainda aprofundado, a gente fala de um discernimento. Amém? A gente fala sobre uma revelação daquilo que o Senhor quer nos mostrar, daquilo que o Senhor quer que nós percebamos. E ultimamente, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós ficamos embolados, né? Fê, pastor, diante de tantas informações, diante de tantas questões, se nós não tivermos cuidado, a nossa visão, ela é comprometida. E para nós caminharmos, nós precisamos ter uma visão. Amém? E aí uma visão espiritual. E aí Deus me deu esse texto em Mateus para nós iniciarmos 16, aonde Deus pergunta ali, Jesus pergunta se eles sabiam quem estava falando, né? Quem era ele? Quem é esse que fala com vocês, né? E aí Pedro recebe essa revelação diretamente do Pai, porque não tinha sido nem sangue nem carne que havia revelado a Pedro. Mas ele recebe uma revelação e mediante essa revelação, ele recebe a revelação da sua identidade também, né? E aí a gente tem aprendido, eu sei que você é ministrado sobre isso, de que a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, revela a nossa identidade. E uma vez a identidade revelada, a nossa identidade revelada gera autoridade. E a autoridade gera serviço. Diga assim para sua irmã e para o seu irmão: a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, revelará a sua identidade, que te dará autoridade e que promoverá o serviço. Amém? Porque ali Jesus fala para Pedro: e digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Então, imediatamente que a revelação de quem Pedro é, vem a identidade, vem também o serviço junto. Amém? E aí eu queria conversar com vocês, né, aquilo que Deus conversou comigo hoje à tarde, sobre essa visão espiritual. E Deus começou a trazer para o meu coração uma palavra que você já conhece, que está lá, só um pouquinho, irmãos, porque eu não sei, sabe que 2 Reis 6.
sobre o profeta Eliseu quando ele ora para que o seu servo visse a dimensão espiritual. E aí, Monique, a visão espiritual, se você não tem, a sua vida ela é comprometida. A gente vai falar de que quem não tem uma visão espiritual é o quê? É cego. Se você não tem uma visão tocada por Deus, a revelação de quem Ele é na sua vida, na sua história, se você não for tocado por Ele, na sua visão, na sua identidade, você não vai saber para onde você vai caminhar. E você não vai discernir aquilo que está acontecendo ao teu redor. E a partir do momento que você não discerne essas movimentações, né? Tudo que acontece, porque, queridos, nós vivemos, né? Cantamos aqui, temos guerras, temos batalhas, amém? Temos lutas. Mas em tudo há um propósito, amém? Aprendemos isso também. De que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas a gente não é só compreender, não basta só compreender que há um propósito. No meio da guerra, diante de algumas situações, Deus vai nos dar estratégias, amém? E se você não tiver uma percepção espiritual, se você não tiver uma visão espiritual, se o Pai não toca na tua visão, você fica perdido em meio a essa batalha. Ainda que nós, né, estejamos aqui na presença, nos cultos, adorando ao nosso Pai, no meio da congregação, e aí nós vamos ouvir, olha, Deus vai te dar a vitória, gente, amém. Tem propósito nessa batalha, e a gente diz, amém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, amém. A gente crê nisso, mas é necessário identificarmos qual é o nosso posicionamento dentro dessa batalha. Amém? Porque Deus, Ele quer trazer direção para a sua vida. E hoje, queridos, é triste quando a gente fala, inclusive, né, sobre quando você sabe para que você nasceu. Quando você entende qual o propósito da tua vida. Não é só saber que você tem um propósito, é identificar que propósito é esse. E se mover debaixo dessa revelação. Porque quando você se movimenta debaixo dessa revelação, a tua vida encontra sentido. Você se move em autoridade e você consegue atuar, você consegue trabalhar, você consegue fluir. Né, eu tenho aprendido isso, né? Até o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala muito sobre isso. Diga assim para o teu irmão, não basta só funcionar. Você tem que fluir. Não é só funcionar, é fluir. Porque o fluir fala de vida. Não adianta só saber o que fazer aqui dentro da igreja. Você tem que fluir naquilo que você faz. Não é só sobre o pastor te dar uma missão. É sobre você gerar essa missão no teu espírito. Não é só sobre receber uma ordem, mas é engravidar, gerar. Essa ordem, ela precisa estar entranhada em você. Amém? E isso é sobre visão espiritual. Não adianta eu caminhar só debaixo de uma visão da minha autoridade. Aquela visão, ela precisa ser minha também. Amém? Porque em algum momento, queridos, a gente vai parar. Porque aquilo tem que estar pulsando dentro de nós. E para isso a nossa visão precisa ser tocada. E aí a gente vê aqui essa passagem que eu amo, né, de Eliseu. A gente vê ali que o rei Sírio, ele cerca com um exército a cidade para prender o profeta Eliseu. E o rapaz, né, ali o seu moço teve medo, não enxergava que Deus estava com eles para os livrar. E aí Eliseu faz uma oração. Você está lá? 2 Reis 6, 16, 17. Amém?
E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É além daquilo que o teu humano está enxergando. Nós sabemos que temos emoções e isso é válido, né? Hoje eu estava lá com meu filho à tarde brincando, aí de repente teve um estresse lá, né? Normal. Os filhos, né? Lá, Mateus, Davi, aí ele desceu, ficou irritado, saiu e foi lá para fora pro quintal. Aí eu falei assim, fui atrás dele e o pai: Davi, vem cá, Davi, vem cá, Davi, vem cá. E nada dele ir. Aí eu fui lá e falei: filho, vem cá. Mãe, sai, sai, sai. Ele queria ficar quietinho, porque ele estava aborrecido que o irmão pegou o brinquedo dele. E aí eu falei: tudo bem, você quer ficar aí, você tá chateado? Tudo bem, vou te respeitar. Daqui a pouco eu posso voltar. Aí ele falou, aí ele já amansou. Porque ele percebeu que eu o compreendi, que ele precisava daquele tempo. Ele estava com raiva. E aquela raiva precisava baixar um pouquinho para que depois eu pudesse conversar com ele em relação àquela emoção. Se ele deveria validar, porque antes dele pegar o brinquedo do irmão, pegar o brinquedo dele, ele tinha pego o brinquedo do irmão. Então, na verdade, ele provoca primeiro o irmão, enfim. Mas eu não ia falar com ele naquele momento. Por quê? Ele ia me ouvir? Não ia. Então, eu precisava perceber o momento para entrar. E aí, mesmo assim, o pai ficou gritando: vem, Davi, vem, Davi. Eu falei assim, até ri. Aí, meu marido falou assim, eu falei para o meu marido, falei: Rogério, espera o tempo dele. Ele: que tempo dele o quê? Ele tem o tempo dele. Que tempo dele o quê? Tem o tempo. Tem o tempo. Então, as nossas emoções, elas impedem também que nós compreendamos algumas coisas. Às vezes, a gente não consegue enxergar porque a gente está com raiva, porque a gente está questionando situações. Não porque a gente tenha razão, mas a gente está aflorado naquele emocional e a gente começa a não perceber. E ali naquele momento, Eliseu, ele compreende que o seu moço, né, estava cheio de medo, agitado na sua alma, e ele aquieta ali a alma do seu moço, liberando uma palavra e dizendo: maior é os que estão conosco. Amém? E ali ele faz uma oração para que a visão daquele homem seja tocada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, diga assim para o teu irmão: aquieta a tua alma. O medo e a ansiedade não vai te permitir enxergar a movimentação do céu que está a teu favor. Existe uma guerra, sim, existe, mas maior é aquele que está conosco. Existe um propósito, existe um mover de Deus em favor da tua casa, em favor da tua vida. Mas se você é tomado de ansiedade, de medo, a tua visão ela cega. E naquele momento a gente pode ter uma decisão precipitada, amém ou não amém, irmãos? A gente acaba se confundindo, a gente acaba contaminando quem está ao nosso redor. Glória a Deus que Eliseu estava firmado ali. Mas quantos líderes, né, e quantos homens e quantas mulheres são influenciadas diante do movimento? Você lembra de Moisés? Um homem de Deus, mas o desespero do povo, né, aquela ansiedade do povo, a incredulidade do povo, mexeu com Moisés. Você lembra disso? E Moisés vai e fere, vai além, desobedece. Então não é a promessa que nos protege, o que nos protege é a obediência. Diga assim para o teu irmão: o que te protege
É para ele acordar. Eu sei que é chato, mas o que te protege é a obediência. Não é a unção que te protege, não é a promessa que te protege. O que te protege é a obediência. Se Deus está dizendo que eu preciso discernir, e antes de me movimentar, eu preciso consultá-lo e entender o que está acontecendo no mundo espiritual antes de tomar qualquer decisão. Ontem eu estive ministrando sobre numa conferência, e a palavra foi: mulheres que honram. As mulheres que honram nunca serão, sempre serão lembradas. Mulheres de honra, né? As mulheres que honram nunca serão esquecidas, sempre serão lembradas. Mas acho que era sempre serão lembradas. Gente, isso foi ontem. E aí, mas dá a mesma coisa, né? Nunca serão esquecidas, sempre serão lembradas. É a mesma coisa. E aí o Senhor começou a me falar sobre os opositores da honra. E eu falei com elas sobre: se eu não sei honrar, é porque existe um opositor ali. E um dos opositores que eu conversei com elas foi o espírito de independência. E aí eu trouxe a palavra de Joabe, quando Joabe mata Abner. Você lembra dessa palavra? Davi já estava de boa com Abner. Já estava tudo em paz. Mas Joabe tomou uma guerra que não era dele, foi lá e mata, sem antes consultar. Então esse espírito de independência que nos leva ao espírito de engano. Porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente sabe como agir, a gente já se perdeu da visão espiritual. Se nós não estivermos ligados, a gente vai agindo nesse espírito de independência, achando que Deus está no negócio, e às vezes Deus não está. Então eu achei lindo quando Eliseu, ele diz: cara, você precisa perceber isso aqui. Mas eu entendo que não sou eu que vou te convencer. Eu entendo que isso vem do Espírito e é obra do Espírito. Ele libera uma palavra e diz: eu posso te falar o que eu creio e o que eu estou vendo. Mas só quem vai te fazer enxergar é Ele. Só quem pode tocar no teu entendimento é Ele. Só quem pode te fazer se render é Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: não é você quem convence. É o Espírito quem abrirá a visão. Não é você que se convence. É Ele quem vai tocar nos olhos daqueles que estão do teu lado, para que vocês caminhem alinhados no mesmo propósito e na mesma direção, para que você vença essa guerra. Porque veja bem, se eu não discerno que lá fora, né? Se eu vejo que lá fora, ali a realidade é o que meus olhos humanos estão vendo. Se eu não discerno no mundo espiritual, o que a gente faz, irmãos? A gente sai correndo, ou a gente se esconde. Alguma coisa a gente vai fazer para se defender. Nós somos impulsionados a agir na força do nosso braço. Então, um homem e uma mulher de Deus que não tem a sua visão tocada e aberta pelo Senhor, ele anda num espírito de independência. E ele está correndo o risco de caminhar debaixo de um espírito de engano. Então hoje eu tenho aprendido com o Senhor, antes de qualquer convencimento humano: Senhor, abra a visão. Senhor, toca na minha visão para que eu entenda e enxergue com o teu olhar. Como é que o Senhor está vendo essa situação? Você já perguntou isso para Deus? Deus, como que você está enxergando essa causa? Como que você, Deus, está vendo essa situação? O que é para eu fazer? E à medida que a gente caminha nessa dependência e pedindo ao Senhor para que Ele toque na nossa visão, Ele vai abrir a nossa visão. E nós vamos caminhar debaixo dessa revelação, amém?
Amém? Você está entendendo isso? Não tente convencer quem está do seu lado. Fale daquilo que você crê. Mas quem convence é o Senhor. Diga assim: a minha arma é a oração. Só a oração vai trazer a visão espiritual. Só a oração vai trazer o discernimento. Só a oração vai trazer a revelação. Amém? Que nos dará autoridade e direção para que a gente haja em algumas situações. Amém? Para que as nossas emoções sejam dominadas. Porque se nós não tivermos o discernimento, irmãos, nós somos dominados pelas nossas emoções. E aí não é mais a mente que tem que dominar o teu espírito, é o teu espírito que tem que dominar a tua mente. É o teu espírito que vai dizer para a tua mente o que está acontecendo. Você lembra como era a oração do salmista? Espera no Senhor, né? Alma quieta no Senhor. Ele direcionava a sua alma. Ele ensinava a sua alma. Ele dizia para a sua alma o que ele cria, o que estava acontecendo, amém? Para que nós não sejamos dominados por elas. Porque nós vamos acabar tendo comportamentos que nos comprometerão. E aquilo dali vai implicar no propósito de Deus na tua vida, amém? Eu tenho aprendido isso com o Senhor, né? E aí hoje eu aprendo muito com os meus filhos, irmãos. Hoje quando Davi falou: mãe, você me prometeu o spine. Aí eu falei, aquele brinquedinho, é spine mesmo? O brinquedinho, você me prometeu. Aí eu falei assim: a promessa é condicionada à obediência. Então, querido, até eu comprar, você vai ter que me obedecer. Então é a obediência que vai conquistar essa promessa. Amém? A promessa é liberada, mas tem uma condição. Amém, queridos? Então a gente precisa estar ligado nisso. A gente precisa estar atento a isso. Outro ponto que o Senhor trouxe para mim: olhe para Deus. E aquele Salmos 34, 5. Você pode anotar, mas aqui já está anotadinho, mas você pode anotar. Eles colocam aqui, pastor? Não, né? Amém, mas eu vou ler para você. Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. Salmos 34, 5. Então, a gente aprende, né? Olhando para o Senhor, de onde me virá o quê? O socorro. Então, o meu olhar vai estar para onde? A gente fala muito sobre isso, né? Dentro da psicologia. Para onde você olha, Fê, é onde cresce. Se você está olhando para cá, aquilo dali vai ter um potencial assustador na sua vida. Então, é para onde você foca. Pergunte para você mesmo nessa noite: para onde você está olhando? O teu olhar está direcionado, então não é só abrir o olhar. Aquela visão, ela precisa estar direcionada. Eu preciso ter um foco na minha visão. E aí quando Deus me deu essa palavra, Salmo 34, 5, ele diz: olhe para mim e você vai ficar iluminada. Não faltará, queridos, luz. Está tudo em trevas, mas se eu olho para ele, a luz vai estar ali. Eu vou conseguir andar sem tropeço. Eu vou conseguir andar sem embaraço. Eu vou conseguir andar sem confusão mental. Então eu preciso olhar para o alto, de onde vem a minha salvação. Eu não posso olhar para o homem, eu não posso olhar para as circunstâncias. A minha visão precisa estar para o alto. Então, à medida que o Senhor, ele abre a nossa visão, ele vai dizendo para onde a gente vai focar. Amém? Não é só abrir e crer e entender que o Senhor está do meu lado, mas eu preciso ter direção no meu olhar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te entrega algo, ele vai dizer como que você vai chegar lá.
Ele não vai entregar algo para você e Ele não vai te dar um alvo, um foco. Ele não vai te dar algo para você ficar sem saber o que você vai fazer. Ele vai te dar o projeto inteiro. Amém? Eu estava falando com Deus essa semana e eu falei, Deus, eu não dou um passo. Eu já entendi, o Senhor já abriu a minha visão, mas eu ainda estou olhando para o Senhor, porque eu preciso dessa iluminação. Porque Deus estava dizendo para mim de algo que Ele quer que eu realize, mas eu ainda preciso dos passos para que eu realize. Amém? Então a minha visão foi tocada, só que eu preciso de iluminação. Então a gente não pode sair do lugar enquanto os passos não forem dados para nós, amém? Então à medida que Deus toca na tua visão, Ele vai te dar os passos para ser dado, amém? Amém? Ele não vai te deixar confundido. Diga assim para você mesmo, o Senhor não me deixará confuso. Ele vai me dar os passos, Ele vai me dar a direção, Ele vai trazer a revelação, Ele vai trazer a iluminação. E isso traz descanso na nossa alma. Sabe quando Deus libera uma palavra, Ele diz, eu estou com você. Eu estou com você e aguarda que eu vou te dar a direção. Eu estou com você, mas aguarda que eu vou te dizer e vou te liberar qual a arma que você vai guerrear nessa batalha. Amém? Então eu entendo que a visão é a fé, é a liberação de uma palavra. E enquanto os meus olhos estão no Senhor, eu não vou ser dominada por nada que está acontecendo no externo. Aleluia. Eu preciso entender para onde eu estou olhando. Monique, como que eu vou saber? Atente para a sua alma. Como que a tua alma está? Você está inquieto? Você está agitado? Você está ansioso? Se isso tudo está tomando a tua alma, é porque está te faltando uma visão. Está te faltando uma orientação. É óbvio que nós somos humanos, então as emoções elas vão bater a porta. Mas à medida que elas batem a nossa porta, nós temos uma palavra e nós temos uma resposta para elas. Amém? À medida que elas batem a nossa porta, nós temos uma palavra para que seja liberada para essa emoção que está tentando nos tirar, que está tentando tirar-nos do foco. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus? Você está entendendo que Deus está falando com você? Amém. E aí o 3 vai dizer, persevere e seja preparado pelas aflições. Jó 42, 5. Diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você percebe que nessa visão espiritual, existem revelações dentro dessa visão, né? Então, quando a gente entende que a nossa visão, ela foi tocada e foi aberta, imediatamente, queridos, nós vamos perseverar. Diga assim, perseverança é resultado de uma visão aberta. Perseverança é resultado de uma visão focada, iluminada. E aí quando Jó ele faz essa declaração, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu contemplo essa verdade. Eu tenho experienciado dessa verdade. E essa experiência com o Senhor, ela me faz perseverar. Quantos aqui já receberam uma palavra de alimento na sua alma, que você falou assim, eu não tenho como sair dessa palavra. Senhor, os meus olhos te veem, não é isso? Enquanto eu ouvia as pessoas falarem, aleluia. Mas quando a gente diz, agora os meus olhos te veem, eu não tenho como sair desse lugar.
Eu vou ficar aqui até que se manifeste. Porque a minha visão foi aberta, eu estou sendo iluminada, abriu, veio a luz, veio a direção para a minha vida. Então eu preciso permanecer. A grande bênção da visão espiritual aberta é a perseverança. Monique, se eu não perseverei, é porque a tua visão está comprometida. E se eu não permaneci, questione como que você enxergou aquilo que Deus te deu. Questione se essa visão, ela foi humana, ou se essa visão é espiritual. Porque quando é algo gerado no espírito, irmãos, a gente até tem vontade de sair, mas a gente não sai. Eu lembro do clamor de Jeremias, acho que foi Jeremias, né? Eu não tenho como abrir mão desse chamado. É algo que arde nas minhas entranhas, não é isso? Arde dentro de mim, eu não tenho como abrir mão. Porque uma vez que eu tenho uma experiência, uma vez que eu sou tocada, eu não tenho como sair desse lugar. Glória a Deus. Por isso que muitas das vezes eu questiono algumas coisas. E eu falo, Deus, se eu não permaneci aqui, não que Deus não tinha ou não tenha uma palavra, mas será que eu enxerguei aquilo dali de verdade? Será que eu só comprei uma visão? Ou será que aquilo dali desceu para o meu entendimento e eu discerni aquilo que Deus liberou para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério? Então, esse terceiro tópico, ele vai falar de que o resultado de uma visão tocada é a permanência. É quando você já teve essa experiência. Agora os meus olhos te veem, eu desfruto dessa presença e dessa revelação. E isso vem para o meu comportamento. Eu consigo me comportar. Eu consigo agir nessa palavra. Eu consigo parar ou caminhar. Porque a minha visão, ela inunda todo o meu ser. Amém? Diga assim para tua irmã, essa visão toca o teu comportamento, mexe com a tua atitude. Não adianta a gente dizer eu creio e não agir de acordo com a nossa fé. A fé sem obras é o quê? Morta. Se a minha visão é aberta, eu creio, eu recebi a visão, o que eu preciso fazer com aquilo que Deus me deu? Amém? Então eu permaneço, eu persevero, porque eu desfrutei dessa experiência. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Então, para melhorar a nossa percepção do Senhor, Ele vai permitir que nós passemos por lutas, irmãos. Falar sobre isso é chato, né? Mas eu vou dizer para vocês, e eu sei que vocês sabem disso, experienciado na sua própria vida. Os momentos mais difíceis da sua vida foram os momentos que você mais viu Deus agindo. Foi o momento que Deus mais falou com você. Então as nossas lutas, elas contribuíram para a vida de Jó. A provação na vida de Jó contribuiu para que a visão dele fosse ampliada, tocada, levada a um nível mais profundo. Então, o que as provações elas têm produzido na tua vida? O que as suas lutas elas têm redundado em quê? É para a glória de Deus, amém? Cada prova, cada batalha, cada vale, ela precisa abrir a minha visão. Se no final da minha prova, se no final do meu vale, eu não declarar como Jó, agora os meus olhos te veem. É porque alguma coisa aconteceu durante essa jornada. Amém? Então, as nossas lutas,
elas contribuem para que a nossa visão seja aberta. E a perseverança nessas lutas, não é isso? Que a perseverança é o que eu creio, é o que Deus entregou, é aquilo que Ele gerou em mim, é o que me vai fazer enxergar mais além, mais profundo. Diga assim para o teu irmão: permaneça. Levante suas mãos e diga assim: eu preciso permanecer. Ainda que esteja doendo, eu preciso permanecer. Ainda que esteja difícil, eu preciso permanecer. A minha visão, ela está sendo tocada. Essa prova está mexendo com a minha visão. Deus está permitindo todo esse vale para trazer cura para a nossa visão e a revelação de quem Ele é. Ele está abrindo a nossa visão. Amém? Isso contribui para um propósito. Agora, para possuir uma visão pura, celestial, diga assim: mantenha puro o seu coração. Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como anda a pureza do nosso coração? Para que eu tenha uma visão do alto, como anda a minha intimidade com o Senhor. Irmão, se a gente tem caminhado, né, e a gente tem falado muito sobre isso, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido, pastor, sobre santidade, pureza de coração. A pureza de coração, a intenção do coração, o alinhamento do meu coração ao céu, né? Você soube aí, né, algo muito triste daquela cantora Sara Mariano, você viu? Irmãos, eu fiquei pensando, né, eu falei: meu Deus, como que essa mulher não enxergou, né? Não estou dizendo aqui ou enxergou, mas o que aconteceu ali? Porque o homem que não tem puro o seu coração, ele é capaz de qualquer coisa. Amém? Não quero entrar aqui na questão de que aquele homem era um psicopata, apesar de que eu creio que sim, né? Pelo comportamento ali todo na frente da sua filha. Acredito que seja assim. Porém, uma pessoa com seu coração contaminado, a gente pode dizer, não comparado a alguém com transtorno, mas nós somos capazes de muitas coisas. Não sei se eu estou te assustando com isso. Mas a gente que não busca em purificar o nosso coração, diga assim: a humanidade é podre, irmãos. A humanidade, a carne. Então, se o meu coração ele não estiver puro, e aí eu não estou dizendo sem defeito. Eu estou falando sobre uma pureza, sobre uma santidade, sobre alguém que busca estar alinhado com o Pai. Para que a palavra de Deus vai dizer que a inclinação para a carne gera o quê? Morte. Então, se o meu coração ele estiver inclinado e eu estiver longe desses princípios, vai trazer morte para a minha vida e para a minha casa. E a palavra de Deus está dizendo de que os puros de coração, eles verão a Deus. Então a forma como eu cuido do meu coração, se eu sinto algo, se eu percebo uma inclinação, eu preciso ir para o altar. A gente fala isso nos seminários de libertação, né? Senti, pensei, eu corro. Eu não vou ficar esperando aquilo tomar uma proporção no meu coração, na minha cabeça, porque a minha visão vai ser comprometida. Não brinque com o seu coração. Diga assim para o teu irmão: não brinque. Não brinque com a impureza. Não brinque com o desalinhamento com a palavra e com os princípios. À medida que a gente quebra, o nosso coração vai ficando contaminado. E um coração contaminado perde a visão, perde a percepção, perde o discernimento. Então o meu coração ele precisa estar alinhado.
falo uma coisa pro meu marido, ele fala: Monique, você é muito... Para de ser soberba. Eu falo pra ele assim, ó, geralmente o que eu costumo sentir, eu não tô errada não. Eu falo pra Fê também. Só que nessa brincadeira, a gente acaba sentindo algumas coisas. A palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem. Então eu preciso sim. Tem algumas coisas que às vezes eu falo com a Fê, falo, olha, mas sempre falo, não tenho certeza não, eu senti, que eu tenho medo dessas coisas. Se eu falar assim, senti é de Deus, se eu falar é de Deus, Senhor, para eu chegar a esse ponto, eu não vou ter dúvida. Mas eu digo, ó, eu estou sentindo, geralmente, tanto para aquilo que Deus vai fazer, como para as questões mesmo que a gente sente. Às vezes a gente está enxergando de maneira tortuosa, porque o nosso coração está contaminado, irmãos. Então a nossa visão, ela é comprometida pelo nosso coração. O que você anda sentindo? Como é que anda o teu coração diante da palavra? Como anda o teu tempo de confissão? Como anda o teu tempo de alinhamento? Ah, Monique, passo semanas e não confesso nada. Tem alguma coisa estranha. Como anda o teu discipulado? Como anda a tua conversa com teu cônjuge? Como é que está a abertura do teu coração? Ele está sendo medido pela palavra? Amém, queridos? Porque um coração comprometido, ele vai implicar na tua visão. E hoje o que mais a gente tem encontrado são pessoas perdidas dentro da casa do Senhor. A gente tem visto tanta coisa, irmãos. Tanta coisa que você nem queira saber. É gente achando que é de Deus e não é de Deus. É gente achando que está indo numa direção, mas não está indo numa direção. Tem coisas que a pessoa diz assim. Outro dia eu conversando com um pastor, ele falou assim para mim, minha filha, até da metodista ele falou, às vezes o crente está falando para você, pastor, foi Deus que me disse. Ele falou, eu sei que não foi Deus. Mas a pessoa está num nível de cegueira tão grande que ela diz, e isso é bíblico. Você vai ver que pessoas que são persistentes, elas entram no espírito de engano e Deus permite. Deus permite que a pessoa acredite que seja Ele. E a pessoa bate a cara na parede e é decepcionado, enfim. Por quê? Por causa do engano do coração, da dureza do coração. Então o nosso coração precisa estar alinhado, amém? A saúde do nosso coração precisa estar alinhada. Está alinhado com aquilo que Deus está dizendo para mim. Está alinhado com aquilo que os princípios da palavra estão dizendo. Para que a minha visão não seja comprometida. Para que eu não me perca no meio do caminho. Para que eu discirna a voz do Senhor. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Estou achando você muito quietinho. 5. Está acabando. Fique junto de Jesus. Lucas 24, 31, 32. Ouvindo a sua voz, mesmo em dificuldade. Vamos ler Lucas 24, gente, olha essa palavra. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Ou seja, a dor da perda era tão grande que afetou a visão dos discípulos depois da morte, mas eles mantiveram na fé. Ouviram e caminharam com o Senhor no caminho de Emaús, até que o reconheceram à mesa. Eu sei que tem coisas que acontecem na nossa vida, né? Aqui eu trouxe a dor da perda, mas que faz com que a nossa visão também seja roubada. E aí muitas das vezes a gente perde algumas oportunidades. Então, me ocorreu uma dor, me ocorreu uma perda, não saia desse lugar da palavra. Amém? Por quê? Porque a gente sabe que nós somos vulneráveis e pode acontecer,
né? Porque somos corpo, alma e espírito, então a gente vai ser afetado. Mas a gente tem falado muito sobre isso. Não saia desse lugar. A gente tem cuidado de uma família que teve uma perda que foi muito impactante, né, para todos. E o que tem sido mais lindo é que eles não estão saindo do lugar da palavra, sabe? Tem choro, tem questionamento, tem, mas tem busca de cuidado. Para quê? Para que essa pancada da perda não perca o propósito, entende? A visão. E Deus começou a ministrar isso ao meu coração no momento que eu orava hoje. E Deus falou, muitas pessoas foram roubadas de um lugar. Muitas pessoas foram roubadas da sua visão. Por quê? Porque houve uma perda no meio do caminho. Porque houve alguma situação no meio do caminho. E aí Deus começou a dizer, venha, volte para a intimidade. Volte para esse lugar onde você me ouve. Aonde você se torna sensível. Aonde nós não podemos sair do meio da congregação. Amém, queridos? E é o que eu tenho orientado. Eu tenho falado isso. Não saia, não se isole. Né? Outro dia, ela até falou isso para mim. Ela falou assim, muito obrigada por esse cuidado no pós, né? No depois. Porque no momento, muitas pessoas ficam ali. Mas tem o depois. No momento que todo mundo se vai, você volta ali para o seu cantinho, né? No momento da sua luta, lá no seu interior, onde não tem ninguém olhando para você, só você e o Senhor, é fácil de se perder. Por isso que a gente precisa estar conectado a pessoas, amém? Porque Deus usa pessoas. Então ouvir ao Senhor tem a ver com estar do lado de pessoas que ouvem o céu, amém? Diga assim para o teu irmão, você está andando com quem? Você tem sentado à mesa de quem? Com quem você tem comido? Quais os conselhos que você tem ouvido? Amém? Seja na hora do vale ou seja na hora da bonança, irmãos. Com quem nós temos caminhado vai comprometer a nossa visão. E as pancadas da vida, muitas das vezes nos isola. A gente, muitas das vezes, não fica aqui nesse lugar. A vontade é não vir. A vontade é não fazer mais. A vontade é não se envolver mais. Seja qual for a batalha. E Deus está dizendo, não saia do lugar da comunhão. Não saia do caminho. Continue caminhando, mantenha a sua fé. Ouça as pessoas que Deus tem conectado a você. Amém? Dentro dessa aliança, vocês têm sido ministrados tanto por aliança, né? A aliança é poderosa. E aí quando a gente se permite a essa aliança, a nossa visão, alguém vai estar ali nos alertando, olha, isso aí não é de Deus não. Isso aqui, você falava desse jeito, agora você tem sempre alguém que está conectado a nós. E está percebendo quando a gente muda. Muitas das vezes, quando a sensibilidade nos falta, é bom ter alguém do nosso lado para dizer, eu tenho percebido que você não tem estado mais a mesma pessoa. A sua fé não está mais a mesma. A sua fala já não é mais a mesma. Entende? Então a nossa visão, ela depende disso. Então não saia do lugar do ouvir, não saia do lugar dessa conexão. Você pode dizer glória a Deus. Para que você tenha uma visão espiritual, é necessário você perceber o que você tem ouvido. A fé vem pelo ouvir. Por isso que aquela palavra, né, onde diz de que olha, não ande nos caminhos, não é isso? Não sente a roda dos escarnecedores, não é isso? Não ande no conselho dos ímpios. Não caminhe nesse conselho. Qual é a mesa que nós temos sentado, amém? E Deus tem alertado isso ao meu coração. E Ele tem mostrado essa verdade. Então, a busca da visão espiritual
1 Coríntios 2:9, para a gente caminhar para o final. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então fala sobre aquilo que Deus tem que é além. Entende? Nem olhos viram. Ou seja, tem algo que Deus tem para você, que os teus olhos ainda não contemplaram, mas se você estiver conectado ao céu, você vai estar caminhando na direção daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para a tua vida. Então, Monique, o que você está querendo dizer para a gente nessa noite? O que Deus está dizendo para mim e para você é: eu preciso abrir a sua visão. Eu preciso que você se permita ser tocado na sua visão. Porque Deus quer te dar direção, Deus quer te dar habilidade, Deus quer liberar armas sobre a tua vida, para que você chegue no lugar que Deus tem para você. Eu sei que cada um aqui tem as suas questões individuais. Amém ou não amém, irmãos? Todos nós temos promessas, todos nós temos nossas batalhas, temos a nossa luta diária, temos os nossos questionamentos, temos as nossas dúvidas. Mas quando a nossa visão é tocada, nada nos tira do foco, irmãos. Aquilo que o nosso coração muitas das vezes diz, ele não vai governar a nossa vida. Porque existe uma visão que está acima. É a visão que Deus tem nos dado. Então, se essa visão está tocada, se o teu coração está alinhado com essa visão do céu, você não vai ser governado por essa emoção. Pelo espírito de desistência, a gente tem olhado e as pessoas têm ficado no meio do caminho. Você tem percebido isso? Você tem percebido, você tem olhado as notícias e você tem visto uma galera meio confusa. E olha que a gente está vivendo um tempo que eu creio que é o tempo do avivamento, amém? Por que é o tempo do avivamento? Porque está apertando. Então todas essas lutas que estão acontecendo, Monique, você é louca, você está dizendo que é o tempo do avivamento diante de tanta coisa trágica. Eu quero dizer para você que é isso que vai nos fazer ir para a cara no pó e nos arrependermos e dizer: Senhor, toca na minha visão. Você lembra de Isaías? Ali foi na boca, né? Na boca, visão, ou seja, sendo tocado pelo Senhor. Quando ele se percebe, ele cai. E ele diz: ai de mim. Naquele momento que ele é tocado, ele é enviado. Ele é enviado numa direção, numa visão. Deus entrega uma missão e uma visão para Isaías. Eu quero dizer para você, a gente só recebe quando a gente é tocado. A visão que Deus quer tocar hoje, Deus está dizendo, é porque eu quero te entregar algo. E você não vai receber se a sua visão não for tocada. Porque a tua visão compromete a tua atitude. A tua visão compromete a tua relação com Deus. A tua visão compromete o teu caminhar. A tua visão compromete o arder do teu coração. Irmãos, é muito ruim a gente viver só no funcionamento, como eu falei para você. A gente tem que estar fluindo. Porque só o fluir da vida de Deus em nós que nos mantém de pé. Então quero dizer para você, se posicione nessa noite. Reconheça primeiro que você está cego, né? Eu amo aquela palavra onde Deus fala, né? Jesus ali, o que queres que eu te faça, né? Ele poderia pedir qualquer coisa. Não podia, irmãos? Tem gente que não está incomodado com a cegueira. Tem gente que não está incomodado com a cegueira. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a cegueira traz outros benefícios secundários. Porque quando eu enxergo,
aquilo dali vai começar a vir uma cobrança sobre a minha vida. Uma cobrança, não enxergue isso de maneira errônea. Mas quando a minha visão é tocada, eu entro para um nível de responsabilidade. Eu não fico mais ali mendigando, agora eu vou trabalhar para o meu próprio sustento. Eu não fico mais numa dependência. Você está entendendo o que Deus está falando? Então tem gente que ficar na cegueira é conveniente. A gente ora para tocar na visão, mas o sujeito não quer, pastor. Quer continuar naquele lugar, porque aquele lugar é cômodo. Aquele lugar é conveniente. Aquele lugar é a cachaça da alma. E Deus está dizendo, a visão, ela traz responsabilidade. Glória a Deus. A visão traz responsabilidade, mas ela traz autoridade, ela traz identidade, ela traz poder, ela traz unção, ela traz novos níveis. Oh, remachere mandarás. A visão traz revelação diária. É o milagre diário, é o pão diário, é a palavra diária. Você não anda da mesma forma. A cada dia tem uma porção para a tua vida. Você não depende mais que alguém fale, Deus fala. E o outro, quando chega a você, é Deus já confirmando aquilo que Ele te entregou. Amém? Coisa linda é isso. A palavra de Deus está dizendo que nós profetas não seremos surpreendidos, irmãos. Porque o Senhor antes Ele entrega, Ele fala. Porque Ele se revela àqueles que têm intimidade com Ele. Então a visão ela te leva para um nível de intimidade. Ela te leva para esse lugar onde Jó vai dizer, ainda diante das lutas, mas essa luta, Senhor, me levou para que os meus olhos te vejam. Essa luta foi duro, foi pesaroso, foi uma pancada na minha vida, mas hoje os meus olhos te veem e isso eu não abro mão. Porque quando os olhos eles se abrem, o benefício, irmãos, é imensurável. O nível que Deus quer te levar é muito maior. Aquilo que Deus quer fazer em você e através da tua vida é imensurável, não se pode mensurar. Só que a nossa visão precisa ser tocada. Eu não posso ser influenciado apenas, mas tem que descer para o meu entendimento, entende, Nanda? Deus estava falando sobre isso comigo, filha, se não descer, não adianta. E o Espírito estava dizendo isso, tem que descer. Tem que descer para o entendimento, para a visão ser aberta, para que o meu povo caminhe alinhado para o propósito que eu tenho. Ele quer tirar a cegueira espiritual nessa noite. Ele quer abrir os teus olhos. Você não vai ficar perdido na guerra, porque você vai abrir os olhos e Deus vai dizer, nós somos mais, amém? Mais fortes, aqueles que estão com você, aqueles que estão, são mais poderosos do que aqueles que estão lá fora. E aí o medo ele não te toma, amém? A pureza do coração ela vem, porque você está buscando ao Senhor e a tua visão se mantém limpa. Você não sai do lugar da palavra. Você não sai do lugar da conexão. Porque Deus quer te entregar algo nessa noite. Amém? Você pode ficar de pé? Nós queremos orar com você.